Cidade Entrevista. Olha só, Renata, muitas mulheres, homens também, não é? Sofrem com a queda de cabelo. Esse problema pode estar relacionado a diversos fatores, como alterações hormonais, deficiências nutricionais, estresse e predisposição genética. Aqui, alguns exemplos, né? Vitor, e para explicar melhor as causas e como tratar, vamos receber aqui no Momento Cidade Entrevista a terapeuta capilar Lauana Souza, e a gente já adianta que se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, manda pra gente pelo 998780997. Lauana, bom dia, seja bem-vinda à Cidade FM. Tudo bem? Vamos falar sobre esse assunto que está na cabeça de muita gente, literalmente. Né, Lauana? Então, eu costumo dizer que a queda em si, ela não é o problema da questão, ela é o sintoma. Se você está com queda, tem algo acontecendo que você precisa ter uma habilidade maior para descobrir o que é que está acontecendo. E aí é onde entra o nosso papel como terapeuta capilar, que é ajudar a investigar a causa. Tem a questão genética, devido às alopécias, e tem a questão do pós-gestação, tem a questão de doenças, como o Covid, foi aí uma doença que alastrou muita gente e fez muita gente perder cabelo, e até hoje a gente vê resultado disso. Então a queda, para mim, ela é o sintoma. Ela está dizendo assim, olha, tem algum problema aqui na sua vida, na sua saúde, você está muito estressado, e aí você precisa solucionar esse problema para que essa queda ela venha a cessar de vez. Na maioria dos casos, né, e essa pode ser uma condição genética. O que eu estou querendo perguntar, Lauana? É que no meu caso, né, eu sempre tive muito cabelo. Eu olho minhas fotos de adolescente, de juventude, eu estou lá com aquele cabelão, inclusive meu cabelo é cacheado, mas desde que comecei a trabalhar, porque o Vitor deve lembrar, quando a gente, antigamente, né, para ser repórter, tinha que ser todo mundo com cabelo liso, curtinho. Hoje não, a gente olha para a TV principalmente, né, a gente vê isso mudou bastante. uma pluralidade muito grande, né? Mas antes, né, há 20 anos, todo mundo tinha que ter o mesmo padrão. Foi quando eu comecei a alisar o cabelo. E o que eu observei, né, durante esse tempo, aí teve gravidez, tudo mais, teve Covid, enfim. O cabelo vai sumindo, vai diminuindo, e aí eu tenho minha mãe que já tem essas entradas, né? Meu pai é careca, pode juntar assim, os fatores como química, como estresse e outros problemas de saúde com a genética e agravar? Sim, os fatores epigenéticos que a gente chama. Os fatores genéticos é aquilo que está no nosso DNA, a gente não tem como ter nenhuma alteração quanto a isso. Mas existem os fatores epigenéticos, que é o meio que a gente vive. O que é que a gente faz para acelerar essa genética? Então, hoje a gente vê muitos casos, tanto de homens quanto mulheres, aos 20, 30 anos, que não é o período do cabelo, ele já começa a cair de uma forma mais agravada, mas devido aos hábitos, tem essa queda mais recorrente. E aí começa a ter as áreas mais visíveis, as entradas começam a aparecer. Em homens acontecem muito na parte central da cabeça. E aí, devido aos fatores epigenéticos, que é o meio que a gente vive, digamos que são situações que a gente provoca involuntariamente, e essa queda pode sim ter uma aceleração. Olha aí, Renata, então, o meu caso deve ser por aí, né? Eu tô na casa dos 30 e poucos, ela falou agora. Bom, essa entrada aqui... Entrada não, isso aqui... Não sei nem como é que chama isso. Como é que chama isso, Lauana? Baixa aí, vá, Vitor. É uma alopecia frontal. Ele já perdeu determinado cabelo na região, mas também pode ser um caso reversível. Olha. E aí, veja aí, a gente faz o exame para verificar se pode ter a reversão. Porque se existir poros, ainda pode nascer o cabelo. Mas no estado em que tá, né? Bom, eu tenho aqui pouquíssimo cabelo, né? Pra quem não tá vendo, eu tenho pouquíssimo cabelo na área central aqui da cabeça. Isso não era assim há 3, 4 anos atrás. Então deu uma acelerada nos últimos anos. É pelos hábitos, é isso? É jovem, isso, né? Devido aos hábitos. Por exemplo, ali no Covid, mesmo que você não tenha pego o Covid em eu si... tive. Mas, por exemplo, o estresse que a doença do Covid causou em todo mundo, até em quem não pegou, o número de mortes, o medo, a questão do assustar, aquele estresse emocional, ele também acelera essa queda. Os estressados perdem mais cabelo?
Muito mais. Então, Alguns, inclusive, puxam. aos 40. Justamente quando a gente vê imagens na internet relacionado, é sempre puxando o cabelo. Exatamente. Tá vendo? Mas tem questões alimentares também envolvidas? Sim, as questões nutricionais, eu costumo dizer que o cérebro é a segunda parte do corpo que mais está relacionada com a queda capilar, que é a questão da má nutrição ou o excesso de nutrição demais, ou a questão da alimentação relacionada a uma má alimentação. O excesso, ele gera a falta, e a falta, ela gera a questão do excesso. Por exemplo, hoje a gente tem muitos casos de automedicação, porque viu na internet, aquela vitamina maravilhosa que o blogueiro indicou, e aí, às vezes, não é nem a vitamina que você está precisando. Então, o excesso de vitamina também pode causar uma queda de cabelo. Vitor? Bom, mas nesse caso não, porque eu não me automedico e não tomo essas coisas. Não, é porque o nome é suplemento, né? Você suplementa aquilo que você não tem. A oferta é enorme. Eu entrei numa farmácia ontem e estava lá em promoção, era um balde gigantesco com vários frascos e tinha lá unhas e cabelos. A pessoa vai lá e imagina que está com a unha fraca ou que está com queda de cabelo e toma aquilo ali indiscriminadamente, porque não precisa de nada, é só pegar e pagar. Não precisa de indicação, prescrição. Então é de fácil alcance para todo mundo. Né? Isso, hoje é muito de fácil alcance a questão da medicação. E a questão nutricional, ela está muito relacionada, porque hoje a gente vive uma correria do dia a dia. Então é mais fácil você comer, por exemplo, um fast food do que esperar um almoço decente ficar pronto. E aí essa questão da má nutrição também influencia. Por isso que o nosso estômago é conhecido como o nosso segundo cérebro. O que a gente se alimenta, ele reflete no nosso corpo. E muitas dietas, né, com restrição calórica, aí você vai diminuindo e nutrientes e tudo, vai ficar magro, mas também vai estar destruído. É tanto que a gente percebe um aumento da queda muito grande em pessoas que mudam a alimentação bruscamente. Quem começa uma dieta nova ou muda sua alimentação, por exemplo, eu como de tudo, agora eu vou fazer uma dieta low carb. Estou cortando carboidrato. Também pode ocorrer essa queda muito distante. E hoje, com os tratamentos das canetas que a gente vê por aí todo mundo fazendo, a gente também está percebendo um aumento no índice da queda de cabelo associado ao uso das canetas de emagrecimento. Eu estava conversando aqui fora do ar com a Louana sobre o caso da minha esposa. Né? Minha esposa teve bebê recentemente, minha filha tem 4 meses, e ela tem sentido ali a perda de cabelo, e tem se preocupado com isso. É uma questão hormonal do puerpério? Isso, é uma questão que vem pós a gestação muito comum, porque durante a gestação a mulher ela trabalha em dobro, ela trabalha produzindo seus próprios nutrientes e também para o bebê. E a maioria das mulheres que fazem tratamento, acompanhamento com obstetra, tomam suplementação de ferro ali, para ajudar na questão do desenvolvimento da gestação. E aí, quando o bebê nasce, é como se isso fosse arrancado em questão de segundos de dentro do corpo da mulher. E aí leva um tempo para a queda começar a aparecer, que é ali por volta dos 3 meses que o bebê a gente percebe o índice maior no aumento dessa queda. Mas aí é uma questão de esperar, porque vai passar, ou tem que fazer alguma intervenção? Você pode fazer o tratamento de intervenção, aí passa de uma forma mais rápido o processo, ou você pode aguardar de forma natural. Só que se você não volta a se suplementar, porque é isso que acontece. Normalmente quem tem um bebê pequeno tem a vida dobro corrida. Então tem a privação de sono, tem a questão que não consegue se alimentar direito, dormir direito, fazer um exercício. Então se você não consegue colocar, digamos assim, a vida de volta ao eixo, é muito mais difícil você conseguir parar aquela queda. Porque vai surgindo novos hábitos devido à criança pequena, e aí acaba que você deixa de se priorizar em algum momento. E aí é quando entra o nosso trabalho como terapeuta, desse momento de dar prioridade à sua saúde, que é uma prioridade ao seu cabelo também. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre como é a terapia capilar, mas uma outra fase da vida da mulher, né, que muitas percebem a queda de cabelo, é a menopausa. Influencia também? Influencia devido à perca hormonal também, que acontece gradativamente. Então, é muito comum que durante o processo de menopausa, principalmente quem tem os fatores genéticos já definidos, como a alopecia androgenética, perceba uma queda maior. E aí é quando as mulheres começam a sentir mais falta do cabelo. Mulher é mais propensa a cair cabelo porque a gente faz muito mais arte no cabelo, digamos assim. A gente faz muito mais química, um dia tá de uma cor, outro dia tá de outra. A gente tem uma liberdade muito maior.
Os homens normalmente só cortam. Dificilmente a gente vê homens fazendo outro tipo de procedimento. E é justamente nessa questão da menopausa, por ter essa perca de nutrientes, perca hormonal, vai surgindo a queda e vai aumentando a questão genética. Eu tenho uma dúvida, Renata, que é a seguinte: o que deve ser o trabalho quando você está com queda de cabelo? É para interromper a queda de cabelo ou para crescer o cabelo, para ele voltar a ocupar aquele espaço? Ou são duas vazio etapas que ele deixou. Pois é, o espaço vazio que ele deixou. Ou são duas etapas diferentes? Primeiro a gente interrompe, depois a gente trabalha para que ele cresça e que aquele espaço seja fechado. A gente inicia fazendo o processo de desinflamação do couro cabeludo, porque normalmente a queda está associada a um processo inflamatório, que é onde a gente vê através de microimagens. E aí, quando faz esse processo desinflamatório, a gente começa o estímulo de crescimento. Por isso que é tão importante ter uma avaliação. São feitas várias perguntas para entender de onde que está surgindo aquela queda, quais são as principais causas, e aí é onde a gente começa a trabalhar as duas etapas. Primeiro desinflama, e aí quando fica um ambiente saudável para o couro cabeludo, a gente começa o estímulo de novos fios. Ah, ok. Então são duas etapas, né? Como é que a gente pode avaliar se... Porque a gente perde, né, fios naturalmente, né? Como é que a gente pode avaliar que essa determinada queda é algo que a gente deve prestar mais atenção? Então, é comum que a gente perca fios ao longo do dia, mas não é comum que a gente comece a perceber isso. Quando a gente começa a ter a percepção, por exemplo, acordei, meu travesseiro tem vários fios. Fui no banheiro, eu percebi vários fios de cabelo ali da minha esposa no ralo. Então, quando a gente começa a ter essa avaliação, que a quantidade de fato está maior, até penteando o cabelo, começa a vir fios na escova, é o momento de prestar atenção quanto à queda do cabelo. Tem alguma técnica para a gente lavar o cabelo, Lawana? Pode dormir com o cabelo molhado, não pode? Para lavar, lava só o topo da cabeça, não lava o restante? A temperatura da água, isso influencia também? Pode ser todo dia, tem que variar. Pode ser todo dia, não pode? Então, varia muito de caso a caso, porque cada ser humano é dito como individual. E aí, em relação a lavar o cabelo, que é a parte mais comum que a gente escuta, existem produtos específicos hoje que tratam apenas o couro cabeludo e produtos para o fio. Então, digamos que o cabelo feminino, principalmente, é dividido em duas etapas. Você lava primeiro o couro cabeludo, que seria a cabeça em si, que é onde você toca e sente, e depois a parte do fio, que é a parte que a gente não sente tanto assim. E aí são divididos em duas etapas. Por exemplo, você pode lavar com um shampoo anti-queda, o couro, mas ele nada vai servir no seu comprimento, porque não é o comprimento que está caindo. A queda ela começa no couro cabeludo. E aí no fio você pode usar algo mais hidratante, por exemplo. A questão da temperatura influencia muito. A temperatura mais quente vasodilata os poros. A gente percebe que a gente fica mais arrepiado quando a água está muito quente, por conta da questão do frio. Então, possa ser que você perceba um aumento de queda maior com o excesso dessa água quente, principalmente quem usa a temperatura muito quente mesmo. E aí é comum a gente ver essa vasodilatação. Até o cabelo ele fica mais arrepiado. Quando a água encosta na pele, você se arrepia todo. Então, é comum que tenha esse aumento da queda. Em relação a dormir com o cabelo molhado, é mais a questão da proliferação de bactérias, que também pode gerar uma queda capilar. Porque não é comum que a gente troque a fronha do travesseiro todos os dias. Dificilmente você vai ver alguém que faça isso diariamente. E aí aquele excesso, ontem eu dormi suado, aí cria micro-organismo. Hoje eu dormi com o cabelo limpo, aqueles micro-organismos, eles acabam passando com maior facilidade por conta da transmissão com a água, quando encosta no travesseiro molhado. Ô, Lawana, você falou sobre a química no cabelo, mas se a gente escolhe um shampoo, condicionador, uma máscara capilar, que de repente não é adequada para o tipo de cabelo, isso também pode causar queda? Pode causar tanto a queda quanto a quebra, que são processos diferentes. A quebra seria da parte dos fios, que é a parte que a gente não tem uma visibilidade tão maior.
Mas a queda ela vem da raiz. É quando normalmente a gente nota a pontinha branca do fio vindo junto. Aí é muito fácil de identificar. Então a má escolha de produtos, ela também pode ocasionar os dois processos. Como é que a pessoa faz para escolher o produto certo? Hoje até nos rótulos tem lá Mas isso é tudo igual, tipo não, de né? cabelo, mas as pessoas partem de classificações um tanto quanto genéricas, me parece, na hora que eu olho Vocês lá compram os- o que tem o Cristiano Ronaldo, né? o que sai mais em conta. Mas como é que A faz mulher pra- tem várias opções. É o homem, eu vou levar esse que tem o Cristiano Ronaldo. Mas eu acho tão genérico aquilo, sabe? Porque você olha assim, uma pontinha do cabelo, a ondulação e tal. Aí eu olho e digo, pô, eu não sei se isso realmente equivale. A pessoa vai lá, olha e diz, eu acho que é esse aqui. Como é que faz pra escolher? É uma percepção diária de como tá os fios. Por exemplo, se o fio ele tá mais seco, que ele fica mais áspero, de fato, a gente procura tratamentos mais hidratantes. Se ele tá mais poroso, que no caso seria com as cutículas mais abertas, que seria, digamos assim, como se fosse uma vassoura velha. Ele fica armando os fios, principalmente cabelo liso. A gente vê várias pontas saindo de uma ponta só. Então, a gente procura tratamentos mais umectantes. E quando ele está mais partindo, a gente vem para a parte da reconstrução. E aí, partindo seria mais ou menos quando a gente faz, por exemplo, uma mecha que tem um dano na fibra maior. E aí, a gente consegue fazer esse processo de reconstrução da fibra para evitar essa perca de cabelo também. Então, é bastante atenção ao fazer um procedimento químico, porque às vezes a gente nem precisa daquele processo, ou na escolha dos produtos também, que é muito importante. Lauana Souza, terapeuta capilar. Vamos falar agora um pouco, né, mais aprofundado sobre a terapia capilar. Ô, Renata, deixa eu só tirar uma dúvida da Edilamar. Por favor. Ela acabou de mandar mensagem, que é sobre chapar o cabelo todos os dias. Ela diz aqui que tem esse hábito. É um problema? Se torna um problema relacionado à parte da quebra dos fios, porque o excesso térmico gera uma degradação térmica. Então, ela vai perceber o cabelo dela afinando mais, partindo em determinados momentos. Dependendo do nível de temperatura, pelo excesso térmico, ela pode, às vezes, passar uma chapinha no dia e o cabelo partir ali na mesma hora. Pode passar a chapinha no cabelo molhado? Não. De jeito nenhum. A não ser que a chapinha seja específica para passar com o cabelo molhado, que são chapinhas de tratamento. Mas, de jeito nenhum. Seca o cabelo 100% e aí passa a chapinha. Lava o cabelo todo dia? Pode lavar, sim, o cabelo todo dia. Inclusive, tem muitas pesquisas que trazem que lavar o cabelo todos os dias acelera a diminuição desses processos de doenças capilares. Porque a gente está ali, no caso, higienizando todos os dias. Mas de nada adianta lavar todo dia se não for com o tratamento adequado. Perfeito. E quanto que a gente precisa colocar de shampoo, assim, em média? Tem gente que diz que é pouquinho, tem gente que diz que tem que colocar muito para fazer muita espuma. Afinal, fica bem lavado com que quantidade, em média? Varia muito do tamanho da circunferência da cabeça em si, de como a gente usa o produto. Porque às vezes a gente Se tiver o usa pro cabeção. fio, no lugar de colocar no couro cabeludo. Então, por exemplo, mulher acontece muito isso. Primeiro ele pega no fio antes de pegar no couro cabeludo. Então, hoje a gente consegue, com uma moedinha de R$1, espalhar dentro da cabeça toda, se espalhar nos pontos específicos. Eu tenho que ver a cabeça toda ensaboada, assim, toda cheia de espuma ou não? Não precisa? Seriam 5 pontos principais, que seria essa frontal, o topo da cabeça e atrás os dois lados. E aí, passando shampoo nesses pontos específicos, você consegue passar na cabeça inteira. Precisa esfregar o comprimento? Não. Não, o comprimento você pode tratar ele mais como algo delicado e ir puxando. Às vezes tem até shampoo que não espuma. Só que hoje as pessoas associam muito a limpeza ao fato de espumar. É por isso que eu Se perguntei não isso. espuma, não tá limpo. Mas hoje a gente também tem linhas de tratamentos low pool, que são shampoos que eles não espumam, mas também fazem a parte da limpeza. Muito bem. Sobre a terapia capilar, né? Eu faço terapia capilar, inclusive lá em Nara. E quando eu cheguei lá, eu achava que ia ser só algo, passar os produtos na minha cabeça. E não. A gente tem momentos de relaxamento, tem outras técnicas lá de cromoterapia, né? Tem escalda-pés, né? Tem toque. É uma sessão realmente de relaxamento. E eu pensei que só ia mexer na minha cabeça. A terapia capilar contempla tudo isso mesmo, Lauana? Sim, de fato. A terapia ela vem diferente de todos os processos capilares que a gente já viu, porque é uma questão mais do olhar para si, do autocuidado.
Hoje a gente atende terapias tanto masculinas quanto femininas, e é aquele momento que você vai se priorizar no seu dia. Por isso que são vários procedimentos associados, porque a gente sabe da correria do cliente do dia a dia, e aí quando ele está ali na nossa sala, no nosso atendimento, é o momento que ele tem para si. Então a gente entrega tudo que ele precisa durante aquele determinado período de tempo. Então a terapia ela é um tratamento multissensorial e de multifatores. Eu posso estar tratando mais de uma patologia ao mesmo tempo, como eu posso também estar entregando relaxamento, calmaria. Dificilmente você vê um cliente sair estressado depois da terapia. Normalmente é o melhor momento da semana, porque é o momento que ele parou e entendeu que é o momento de cuidar de si mesmo. Porque esse momento de relaxamento influencia para dar uma parada nessa queda capilar também, Sim. além dos produtos que são aplicados. Sim, além dos produtos e dos tratamentos que são aplicados, entregar um momento de relaxamento e bem-estar traz a percepção para a gente, ser humano, que a gente precisa ser cuidado e não só cuidar do outro. E o que a gente percebe é que às vezes a gente prioriza muito o outro e esquece de cuidar de si. Então a terapia traz você de volta para o eixo, entendendo que você é a personagem principal da sua vida. E aí é onde você entende que se você cuida de você, o resto ele automaticamente vai se encaixando. Quanto tempo, Renata, você está fazendo terapia? 2 anos, 3 anos. 3 anos? 3 anos. Quanto tempo, em 3 média? anos. Ou depende do caso? Depende do caso. Hoje a gente consegue entregar em média 3 meses, com um resultado rápido. Mas tem clientes que depois que começam, exatamente, nunca mais para, que eu acredito que tenha sido era caso isso que eu ia dizer. Conte-nos a sua Quando experiência, eu Renata. comecei, né, aí eu tinha, acho que 2 sessões por semana. Né, foi mais intenso, porque o negócio estava bem. Né, hoje eu faço por manutenção e por me permitir, porque eu acho que hoje o único momento que eu paro um pouquinho e deixo o celular de lado é no momento da minha terapia você capilar. conseguiu perceber já a resposta com 3 meses? Ou menos? Não, eu acho que com uns 3 a 4 meses. 3 a 4 3 meses. a 4 meses. 3 a 4 Mas meses. voltou o que era antes? Não, parou de cair. Parou de cair. Parou de cair e crescer. Meu cabelo tá enorme, nunca teve nesse tamanhão. Eu já tô de agonia para cortar, porque eu não gosto muito de cabelo grande. Mas eu tô tentando aproveitar um pouquinho. Quanto tempo? Essas pessoas que estão nos ouvindo agora, de repente, têm essa necessidade, mas pensam, bom, algo assim deve demorar muito tempo, muitas horas. Quanto tempo desse autocuidado? A gente adapta a sessão de acordo com o cliente. Quando o cliente disponibiliza 1 hora, a gente entrega o máximo em 1 hora. Mas uma sessão que a gente consegue entregar tudo é, de fato, umas 2 horas e meia ali do dia. Olha, agora veja, eu percebi ali em 3, 4 meses, né, que meu cabelo realmente parou de cair, aí a gente já observa o baby hair, que chama, né, que são os cabelos já crescendo, somente os novos tipos, somente dessas minhas entradas. Mas veja, eu fiz bem direitinho, eu cuidei da minha alimentação, né, atividade você física. Ganha uma cartilha do que fazer pós-sessão também? Tem. A gente precisa seguir direitinho os produtos certinhos para usar em casa, né? Porque não adianta a gente ir na terapia, fazer em casa, lavar com sabão amarelo, não vai, o quê? não vai funcionar. É uma vez por semana? Eu ia 2 vezes por semana, mas pode ser 1 por semana também. É porque caso a caso, né? A gente faz 1 vez por semana, só que quando a cliente tem uma necessidade de urgência muito grande, a gente amplia para 2 vezes na semana. 2 vezes na semana. É todo um processo e é momento realmente de relaxar, se entregar e fazer direitinho. E tem gente que também às vezes precisa tomar remédio também, né, Laona? Isso, que aí vai no dermatologista. Aí, quando né? a gente vê que o caso ele tá mais grave do que a gente consegue entregar ali de forma tópica, a gente encaminha diretamente para o dermatologista. E tem gente que além do dermatologista tem que ir fazer sessão de terapia, psicólogo, às vezes um nutricionista. Varia muito. Tudo eles hoje... avaliam, sabe, Vitor? As pessoas costumam mandar as fotos depois para o resultado? Estamos aqui durante a semana, tá assim, Costumar, meu cabelo não caiu. Eu tenho uma cliente que eu atendia, que aí ela foi lavar o cabelo em casa. Ela sempre tinha muito medo, porque era parecia que o cabelo dela todo caía. E aí ela mandou uma foto chorando, né? Eu fiz, pronto, aconteceu algo de ruim. Mas foi, não, era o contrário, meu cabelo felicidade. não caiu hoje. E aí ela tava chorando de emoção, porque ela não tava vendo a mesma situação de antes. Nós estamos falando de uma coisa que afeta, A né? autoestima. Pois é, então tem uma importância muito grande. E o que a minha terapeuta lá em Nara Karine, e toda vez que eu fazia a terapia, aí ela começou com
um tufão de cabelo, né? Aí ela enrolava assim e guardava para na próxima sessão, quando terminasse de lavar, ela fazia... Para efeito comparativo. Exatamente. Uhum. E aí ia diminuir, né? A gente fica muito feliz, muito feliz. E essa felicidade, ela influencia no tratamento. Porque quando você começa a ver resultado, você começa a fazer mais certo, e aí ele dá mais certo ainda. Tem cliente que, tipo, em uma semana faz assim, já tô ótima, o cabelo já parou de cair. Mas às vezes era só a questão de eu precisava me cuidar e agora eu dei prioridade. Tá, agora deve ter muita gente nos ouvindo agora que tem essa necessidade também e deve estar pensando assim, bom, com tudo isso deve ser muito caro. Não, eu não acredito que seja caro, porque quanto vale o investimento na sua autoestima e no seu bem-estar? Hoje a gente tem sessões a partir de R$180, que é algo que, por exemplo, você gasta uma noite numa festa. Tipo, até quem vai no pátio, que é uma festa gratuita, gasta muito mais que isso. Então, é um momento de prioridade e bem-estar. E aí, quando você fecha um cronograma, por exemplo, é algo que você está priorizando ali. Então, vou dizer assim, na questão masculina também, um corte de cabelo é R$30, R$40. Só que a questão da autoestima influencia muito. Eu tenho um cliente, acho que Renata até conhece, que ele não desacelerava por nada. E aí, Renata me trouxe um desafio. Eu duvido você fazer ele soltar o celular. Na primeira... Quem é? Já reconheceu quem é? Acho que sei quem é, posso? Não pode. É Mário? O próprio. E E aí- desacelerou, soltou o celular? Eu disse, Claona, você foi a primeira mulher que conseguiu tirar o celular das mãos de Mário Flávio. E aí a gente acontece muito isso, porque tá Mas é complicado relacionado à para o questão da jornalista autoestima desligar, é mesmo. complicado. Tá relacionado à questão da autoestima 100%, seja masculina ou seja feminina. Então é o quanto vale você se sentir melhor consigo mesmo. Mas para entender, o valor da sessão inclui também todos os produtos que vão ser utilizados. Isso. A exceção produtos- daqueles que você vai usar em casa. Esses você Exatamente. compra é fora do valor da sessão, né? Isso, então a gente tem sessões masculinas a partir de 180, a gente tem sessões femininas a partir de 220. Tudo vai de acordo com a quantidade de sessões que você fecha. Como a gente também tem sessões de R$400, que é, por exemplo, a cliente que só vai uma vez. Então, quanto mais sessões você fecha, quanto maior o tratamento a longo prazo, Menor o valor. menor o valor. Muito Perfeito. bem. Laona, quem tiver alguma dúvida, Instagram aí para passar. Hoje nossa rede social é o Nara Beauty Therapy, é o nosso Instagram do salão, e lá a gente tira todas as dúvidas e dá todo o suporte. E também tem diversos conteúdos de resultado, de clientes comentando como se sentiu com antes e depois, de como é a sessão. E hoje a gente tem algo na terapia que agrega muito, que é o nosso Head Spa. Somos pioneiros aqui na cidade de Caruaru, que é um momento total de relaxamento e é também associado à terapia capilar. Deitado, viu, Vitor? Bom, né? Eu já estou pensando aqui no meu aniversário, eu vou querer me presentear. Isso, muita gente se dá de presente, aí vai com a mãe, faz a pessoa e a mãe. E eu acho que também é um ótimo mãe, presente, filha, né? o casal. Bom né? demais. É maravilhoso. Legal. Obrigada, Laona Souza, terapeuta capilar. Até a Muito próxima. obrigada. Obrigado, Laura. Vamos embora? Vamos, porque ela chegou. Aline Souza. E o... Vai pedir o quê? Estamos na mesma tonalidade, Tá, Aline e cadê? eu. Acho. Tá Olha lá. mesmo. Bom fim de semana. Gente, boa sexta. Amanhã estamos aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.